Do exercício 61 ao 66, está pedindo para verificar se a função é par ou ímpar e, nesse caso, fazer o seu gráfico. Então, no exercício 61, eu quero verificar se f de x igual a x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre x quadrado, é uma função par ou ímpar ou nenhum dos dois. Então, vou calcular f de menos x. Isso é igual a 1 dividido por menos x ao quadrado, e isso é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Então, eu tenho que f de menos x é igual a 1 sobre x quadrado, mais 1 sobre x quadrado é f de x. Então, essa função é uma função par. O seu gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y, então eu tenho uma parte do gráfico à direita do eixo y e eu rotaciono em torno do eixo y para ter a outra parte do gráfico. O exercício 62, eu tenho f de x igual a x elevado a menos 3, isso é a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo. Então, quando eu calculo f de menos x, isso é 1 dividido por menos x ao cubo. Isso é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao cubo. Menos 1 sobre x ao cubo é f de x, então isso aqui é igual a menos f de x. Logo, a minha função f de menos x é igual a menos f de x. Isso é uma função ímpar. E o seu gráfico, ele é simétrico em relação à origem. Então, o seu gráfico, ele é dado da seguinte forma. Eu rotaciono esse gráfico em torno da origem e tenho o gráfico da minha função f de x igual a 1 sobre x ao cubo. O exercício 63, x ao quadrado mais x. 63, f de x igual a x ao quadrado mais x. Eu calculo f de menos x, isso é igual a menos x ao quadrado mais menos x. Isso me dá menos x ao quadrado é x ao quadrado, mais com menos dá menos x. Essa expressão é diferente dessa. Aqui não dá para a gente fazer mais nada. Então, a gente conclui que essa função ela não é par e também não é uma função ímpar. O exercício 64, meu exercício 64, eu tenho f de x igual a x à quarta menos 4x quadrado. Calculo f de menos x, isso é menos x à quarta menos 4 vezes menos x ao quadrado. Isso é igual menos x à quarta é a mesma coisa que x à quarta, menos x ao quadrado é x ao quadrado, fica menos 4x ao quadrado. E essa expressão é exatamente igual a f de x. Então, eu tenho que f de menos x é igual a f de x. Então, essa função é uma função par. E o meu gráfico, ele é simétrico em relação ao eixo y. Nesse caso, eu já sei o formato do gráfico. Ao lado direito do eixo y, ele é dado dessa forma. Então, eu rotaciono em torno do eixo y
e obtenho a outra parte do gráfico. O exercício 65, f de x igual a x ao cubo menos x. Calculo f de menos x, isso é menos x ao cubo menos x. E isso vai me dar menos x ao cubo é menos x ao cubo, menos com menos mais x. Coloco o sinal de menos em evidência, tenho x ao cubo menos x. Essa expressão é exatamente igual a f de x. Então a gente tem que f de menos x é igual a menos f de x. Eu tenho uma função ímpar. O gráfico dessa função eu também já sei inicialmente o jeito que ele é. Do lado direito do eixo y ele é dado dessa forma, e eu rotaciono em torno da origem para obter a outra parte do gráfico. No exercício 66, f de x igual 3x ao cubo mais 2x quadrado mais 1. Calculo f de menos x, isso é igual a 3 que multiplica menos x ao cubo mais 2 vezes menos x ao quadrado mais 1. Isso é igual a menos x ao cubo é menos 3x ao cubo mais 2 vezes menos x ao quadrado é x ao quadrado mais 1. Essa expressão ela é diferente da minha f de x, difere desse sinal de menos. Então a minha função não é par e não é uma função ímpar.